Olá queridos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de vídeos sobre uma visão panorâmica sobre os livros do Novo Testamento. Então, se você gostou desse tema, aproveita e deixa logo o seu like. Já deixou o seu like? Então, vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Olá, eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um pouco mais. E como eu já falei, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série numa visão panorâmica dos livros que compõem o Novo Testamento, só que seguindo uma ordem cronológica, sim, a ordem pela qual, segundo os estudiosos, os livros foram escritos. Então no vídeo passado nós falamos sobre Tiago, isso, segundo os estudiosos, foi o primeiro livro a ser escrito. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card, você pode assistir que tá muito legal. Então olha só, eu vou responder algumas perguntas e tirar algumas dúvidas. Primeiro, pastor, o que é uma visão panorâmica? Visão panorâmica é uma visão um pouco de longe, é uma visão assim de fora. Imagine que você esteja olhando uma casa pelo lado de fora. Você já vai ter noção de algumas coisas, mas você não vai ter uma noção profunda. Se você olhar uma casa pelo lado de fora, você vai conseguir identificar o tamanho da casa, vai ver quantas janelas tem a casa, quantas portas tem a casa. Isso já vai te dar uma noção de mais ou menos quantos quartos tem a casa. Então você vai ter uma visão panorâmica, você não vai ter uma visão muito aprofundada. Mas quando você tem essa visão panorâmica, você vai ter uma luz sobre aquilo que você está estudando. É como se você estivesse lendo a Bíblia no escuro. Você está lendo por ler, mas não entende o porquê que foi preciso escrever aquilo. Mas quando você já tem uma visão panorâmica, é como se alguém ligasse uma lanterna sobre a palavra de Deus e você começasse a ter luz sobre aquilo que você está estudando. Então é por isso que nós estamos fazendo essa série. Quando você tem uma visão panorâmica, você já vai conseguir entender aquilo que você está lendo, ok? Então vamos começar com uma outra pergunta. Pastor, afinal de contas, qual é a carta que nós vamos estudar hoje? Bom, como nós estamos estudando os livros numa ordem cronológica, de acordo com a data em que foram escritos, o segundo livro a ser escrito, segundo os estudiosos, foi a carta de Paulo aos Gálatas. Isso, alguns estudiosos vão dizer que foi a primeira a ser escrito, outros a segunda, mas a grande maioria concorda que foi a segunda carta a ser escrita do Novo Testamento. A primeira foi a carta de Tiago e foi escrito lá pelo ano 49 depois de Cristo. 16 anos depois da ressurreição de Cristo. Então, Gálatas foi a segunda carta a ser escrita. Eu já disse que também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Eu não vou me aprofundar sobre a biografia de Paulo, até porque nós estamos preparando uma série de 2 vídeos sobre a biografia desse grande homem de Deus. Então, aguarde aí. Outra coisa muito interessante é que Paulo escreveu essa carta depois da sua primeira viagem missionária. Também não vou me aprofundar muito nisso, porque nós também estamos fazendo uma série de 3 vídeos sobre as 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. Vai ficar show de bola e você vai aprender muita coisa. Então, a princípio, o que você precisa entender é que essa carta foi escrita no ano 49, foi escrito pelo apóstolo Paulo logo após a sua primeira viagem missionária. Ok? Agora, uma curiosidade que você com certeza não sabia. Gálatas não é uma cidade. Isso, não é como a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, aos Efésios, aos Filipenses. Não, Gálatas é uma região. Gálatas é uma área geográfica, uma região, compõe algumas cidades que Paulo passou. Então olha só, essa carta ela não foi escrita para uma igreja específica, foi escrito para uma coletividade de igrejas. E são 4 igrejas que fazem parte dessa área geográfica dos Gálatas, que são elas: Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Isso. Essas são as 4 cidades que fazem parte. Eu vou colocar aqui na tela o mapa da primeira viagem missionária para identificar melhor essa área geográfica da Galácia, onde Paulo escreveu essa carta para essa coletividade
de igrejas. É muito importante você entender isso também. Agora, vamos para o principal. Qual o propósito pelo qual Paulo escreveu essa carta? O propósito central que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta foi combater as ideias judaizantes. Isso, as ideias judaizantes. O que eram esses judaizantes? Esses judaizantes eram judeus convertidos ao cristianismo, só que eles diziam que para que a pessoa fosse salva, elas precisavam acreditar em Jesus, mas precisavam seguir as tradições judaicas, como por exemplo, circuncisão, a guarda do sábado, a guarda da dieta, a guarda das festas. E Paulo pregava que não, a salvação é pela graça mediante a fé. E eles despregavam isso. Uma outra coisa que eles também diziam que Paulo não era o apóstolo. Paulo era um falso apóstolo, era um mentiroso, porque os apóstolos mesmo, somente aqueles 12 a qual Jesus realmente ordenou. E Paulo precisou escrever essa carta com esses dois focos principais. Primeiro, defender a sua apostolicidade e segundo, defender o evangelho a qual ele tinha pregado nessa região da Galácia. Ok? Então olha só, então pega a sua Bíblia comigo e deixa eu te mostrar uma coisa. Primeiro, como é que Paulo começa a defender a sua apostolicidade? No capítulo 1, verso 1, está escrito o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo vai afirmar para aqueles irmãos, os judaizantes, que ele foi escolhido não por homens, mas escolhido pelo próprio Deus. Ele está aqui começando uma defesa do seu apostolado. Então preste atenção, quando você começar a ler a carta aos Gálatas, e eu quero te aconselhar e te motivar a ler, são apenas 6 capítulos, dá para você ler de um tiro só, mas você precisa ler com essa luz de entendimento. Essa carta foi escrita com o principal propósito, onde Paulo precisou defender o seu apostolado e também defender o evangelho que ele pregou. Olha só, na defesa do evangelho, olha o que Paulo vai dizer. Leia comigo o capítulo 1, verso 6. Olha o que ele diz para os Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para os Gálatas: eu estou me admirando de vocês, que vocês estão passando tão rápido do evangelho que eu preguei para um outro evangelho. Lembra que eu falei? Os judaizantes, eles diziam que para que você pudesse ser salvo, para que os gentios fossem salvos, eles tinham que aceitar a Cristo, mas tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, tinham que participar das festas judaicas e também da dieta judaica. Então eles já estavam passando para esse outro evangelho. E Paulo vai dizer: eu me admiro de vocês, que eu estive com vocês e preguei e falei que a salvação é pela graça mediante a fé, que você não precisa fazer essas guardas da lei, mas as pessoas não entenderam. E Paulo precisou escrever essa carta. E Paulo vai dizer que qualquer pessoa que acrescentar alguma coisa àquilo que ele tinha pregado, que fosse considerado anátema, fosse considerado maldito. Olha só, leia o capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema ou maldito. E o verso 9 diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquilo que recebeste, seja anátema, seja maldito. Então olha só, por que Paulo precisou escrever essa carta? Primeiro, para defender o seu apostolado e para defender o evangelho a qual ele tinha pregado. Então, queridos, quando você agora for ler Gálatas, leia com essa luz de entendimento. Essa carta é uma carta de defesa. Defesa do apostolado de Paulo, defesa
do evangelho que Paulo pregou e defesa da ética cristã. Então leia com essa luz de entendimento, ok? Então eu espero que isso esteja te ajudando bastante, porque esse é o principal objetivo desse canal. Por isso que ele se chama Aprendendo um Pouco Mais. Eu vou sempre tentar trazer um pouco mais de entendimento, um pouco mais de luz sobre a sua leitura, para que quando você possa ler, você possa começar a entender o porquê que essas cartas foram escritas na verdade. Então esse é o objetivo dessa série, onde eu vou estar falando de uma forma panorâmica sobre cada um dos livros e trazendo essa ideia central, essa síntese pelo qual o autor escreveu. E eu espero sinceramente que você tenha gostado, que você esteja gostando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, que isso é muito importante. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm se inscrito no canal, mas não têm ativado o sininho. O sininho serve para que você possa ser avisado quando nós postarmos novos vídeos. E também compartilhe esse vídeo para que a nossa comunidade, para que todos aqueles que são apaixonados por Cristo possam também aprender um pouco mais. E eu vou deixar aqui no final também um vídeo bem aqui sobre o panorama de Tiago, e do outro lado eu vou deixar uma playlist sobre a história do cristianismo que está muito legal, para que você possa entender um pouco mais como foi o início da igreja primitiva, ok? Então a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde, e que praga nenhuma chegue na sua casa, em nome de Jesus. E nos vemos novamente aonde? É lógico, no próximo vídeo. Fui!